Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui estaremos falando sobre estruturas condicionais alinhadas. Então, gente, as estruturas condicionais alinhadas são uma técnica na programação em que você tem uma estrutura condicional dentro de outra estrutura condicional. Isso permite que você teste múltiplas condições e execute diferentes blocos de código com base em combinações específicas de condições. Então, aqui vamos entender isso aqui com um exemplo. Imagina ter a situação de um certo aluno com respeito às suas notas, sua nota e a quantidade de faltas que ele tem em uma certa disciplina. Então, vamos imaginar que a média para aprovação seja 6. 6 ou mais ele está passado. E o número máximo de faltas seja 20. Então, 20 ou menos ele está aprovado. E acima de 20, 21, 22, e por aí vai, faltas, ele está reprovado por falta. Então aqui eu coloquei essa situação dividida, notas e faltas divididas. Então aqui eu tenho, João, o nome do indivíduo, nota 5. Aí eu quero verificar só a situação deste aluno aqui com relação às suas notas, a sua nota. Então, aí eu vou criar aqui, se a nota for menor que 6, que a média é 6, então se a nota for menor que 6, vai ter a frase o quê? João, no caso ele vai chamar daqui, na variável nome, é o print especial aqui com F, João está reprovado por nota. Caso contrário, que é o else, se essa condição aqui não for verdadeira, quer dizer, a nota dele está superior a 6, então João está com média para aprovação. Então, nesse caso aqui, obviamente, vai entrar na primeira parte aqui do if, porque 5 é menor que 6. João está reprovado por nota. Poderia mudar aqui, por exemplo, botar aqui 7. João está com média para aprovação. Eu não vou dizer que João está aprovado, por quê? Porque tem um problema das faltas, certo? É aí que a gente vai usar os alinhados para a gente ter uma frase que já diga o que aconteceu com ele, tanto por nota como por falta, tá certo? Então, nesse caso aqui, voltando ao normal, 5, então, exemplo base aqui, ele estaria reprovado por nota. Então, agora vamos olhar do ponto de vista das faltas. Então, aqui tem o João teve 20 faltas. O limite é 20. Então, a gente espera o quê? Que saia uma frase lá que ele não tem faltas para ser reprovado, pelo menos. Então eu coloquei assim, se as faltas forem superior a 20, ou seja, 21, 22, por aí vai ter a mensagem, printf, que é nome, João está reprovado por falta. Caso contrário, se isso aqui for falso, então vai ser o else, João está com faltas abaixo do limite. Então no caso aqui 20, está bem no limite, está com faltas abaixo do limite. Por exemplo, se tivesse aqui 30, estaria o quê? Reprovado por falta. Tá certo? Se tivesse aqui, por exemplo, uma falta, está com faltas abaixo do limite. Tá certo? Então, aí você fala, tá, professor, beleza, onde é que você quer chegar com isso? Eu quero chegar num programa que tenha essas duas condições simultaneamente. Então, observe que nesta célula aqui, eu vou ter condicionais dentro de condicionais. Então, aqui eu tenho um if principal, está com o else aqui no mesmo nível de indentação dele. Aí aqui dentro, interno, eu tenho esse bloco de código, interno eu tenho esse outro. O que acontece aqui? Eu vou primeiro pensar na questão das notas. Então, se a nota dele for menor que 6, ele vai entrar no bloco de reprovação por nota e talvez por falta também. Caso contrário, não seja menor que 6, seja 6 ou mais, então ele não entra no bloco de reprovação por nota. Ele vai entrar no bloco de reprovação por falta somente ou aprovação, se ele não tivesse sido reprovado por falta. Então aqui dentro eu dividi essa parte inicial pensando na nota. Aí, internamente, vai ser o seguinte, se as faltas forem maiores que 20, como ele está dentro do campo notas, então ele perdeu tanto por nota como por falta. Então, ele está reprovado, João está reprovado por nota e falta. Agora, pode acontecer que ele perdeu por nota, porque ele está nesse bloco, mas não perdeu por falta. As faltas são menores ou iguais a 20, então ele vai estar reprovado só por nota. Daqui a pouco a gente vai fazer os testes. Aí, caso ele não tenha entrado nesse bloco, ele entrou no de baixo, nesse aqui do else. Nesse caso, ele está aprovado por nota. Porém, se as faltas forem superiores a 20, vai ter a mensagem o quê? João está reprovado por falta. Caso contrário, você percebe que ele estando aqui, ele não perdeu por nota. E estando nesse else aqui, ele também não perdeu por falta. E só nesse caso vem a aprovação. Tá certo? Então, dizer que está aprovado passou de ano, meu filho. Por exemplo, aqui, nota 8, 12 faltas.
Então, perceba que a nota é superior a 6 e o número de faltas é inferior ou igual a 20. Tá certo? Então, ele está aprovado. Mas, por exemplo, se eu tivesse nota 5, reprovado por nota, né? Passou por falta, não teve problema. Mas se eu tivesse aqui, por exemplo, 31 faltas e nota 5, ó, está reprovado por nota e falta. E se eu tivesse, por exemplo, passado por nota e perdido por falta. Perceba que eu estou pegando vários exemplos. Né? Então, nota 8, passou por nota, mas perdeu por falta. Ó. Então, nesse caso aqui, gente, estou fazendo algo que eu recomendo muito. É o seguinte, quando você faz um problema mais complicado desse, não vou dizer que isso aqui é simples, porque é um pouquinho chato, principalmente para quem está começando a programar, é muito comum que saia alguma coisa, né? Não deu erro, saiu alguma coisa. Então, teste. Pegue na prática, peraí, ó, tem que acontecer. Ó, se o cara tem essa nota, tem essa quantidade de falsos, tem que acontecer isso. Então, teste uns 4 casos possíveis que tem aqui, pronto. Aí, com pelo menos uns 4 testes aqui, você vai, né, ter uma certa segurança que o seu código parece estar funcionando corretamente. Por que eu falo parece? Porque você ainda pode estar caindo naquele erro de programação que é o pior que tem. Que é quando o código roda, mas não dá o que você quer. Então você tem que estar muito atento que entender o que é a entrada e, para aquela entrada, saber que tem aquela saída, aquelas entradas e saídas de teste que você vai utilizar no seu código. Beleza? E aí vamos pegar a situação acima usando condicionais alinhados e operadores lógicos, para a gente ver se a gente tem alguma melhoria no código. Então aqui eu coloquei o seguinte, ó, eu botei nota e falta, tudo nessa mesma célula, e aqui está o nome do indivíduo. Então, aqui eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um condicional que tem duas condições, né, separadas pelo operador OR. Então, nesse caso, ó, se a nota for menor que 6 ou as faltas forem superiores a 20, ou seja, pelo menos uma dessas condições, então ele vai estar reprovado. Então aqui eu não estou preocupando muito se ele vai estar reprovado por falta ou por nota. Está reprovado. Aí, do contrário, o que significa o do contrário aqui? É que esse cara seja falso. O ou só vai ser falso quando, gente? Quando os dois são falsos. Ou seja, se a nota for superior ou igual a 6 e as faltas forem inferiores ou iguais a 20. Então, nenhuma dessas condições aqui sendo verificada, obviamente ele está aprovado, porque ele não foi reprovado nem por nota, nem por falta. Certo? Só que aqui você vê que é um texto um pouco pobre, porque só está aprovado e reprovado. Não especifica os tipos de reprovação que esse aluno tem. Né? Você pode levar até em questão a desistência, outras coisas. Né? No caso, aí desistência tem como falta, né? A gente não precisaria colocar. Mas você pode ter outros casos, por exemplo, trancou. Né? Aí tem uma mensagem aqui, olha, não, ele não foi nem aprovado nem reprovado, ele trancou a disciplina. Então, tem essas opções. Tá certo? Aí nós vamos melhorar um pouco mais isso, fazendo o que a gente fez no código aqui acima, só que tentando reduzir um pouco, ó, porque aqui ele tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, essencialmente 6 linhas de código, né? Agora aqui embaixo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, ó, já melhorou, até ficou um pouquinho menor, né, o nosso código. Então vamos olhar assim, ó. Se a nota for menor que 6 ou falta for superior a 20, então ele perdeu um dos dois. Beleza? Então, vamos dizer que pelo menos um desses dois está verdade. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos supor que o que está verdade é exatamente só faltas, ele perdeu só por falta. Então, nesse caso, ele vai cair aqui nesse if, que é o quê? Ser superior a 6, ou seja, ele perdeu só por falta. Então, nota tá superior a 6, mas ele ainda continuou perdendo por falta. Então, aqui e aqui ao mesmo tempo. Então, no caso, ele vai estar reprovado por falta. Agora, pode ocorrer também o seguinte, dele ter perdido por nota, mas ter passado com relação às faltas. Agora, essas duas condições ao mesmo tempo. Então, nesse caso, ele está reprovado por nota. Do contrário, é o seguinte, esse ou aqui deu verdade aqui, ou seja, um dos dois, só que na verdade é os dois, que é o else. Porque aqui perceba que aqui eu neguei o primeiro e no segundo if eu neguei o segundo, troquei a desigualdade. Aqui não. Digamos que os dois ele perdeu porque perdeu nos dois mesmo. Tá a verdade aqui e aqui. Então ele está reprovado por nota e por falta. Agora, do contrário, vamos imaginar que nem essa condição, nem essa funcionaram. Ou seja, a nota dele está superior a 6 ou igual, o que torna isso falso. E as faltas está inferior ou igual a 20, o que torna isso falso. Então ele entra nesse else aqui, que está no mesmo nível de datação desse if principal aqui. Então ele está o quê? Aprovado. Aí você percebe que o código aqui ficou bem mais curtinho, né? Em termos de programação, esse código é um código bem melhor. Quer dizer, bem melhor não, né? Pelo menos melhor do que esse aqui. Ele ganhou uma linhazinha de código aí. Certo? Então, assim,
Claro que quanto mais coisa a gente, né, for vendo, né, melhor a gente vai aprimorando. Porque a ideia dos nossos códigos é que eles fiquem com poucas linhas, né? Porque às vezes você pega um códigozão grande para fazer uma coisa, às vezes simples como essa aqui, uma coisa um pouco chata, um pouco pesada. Então, claro que isso aí é à medida que você for ganhando experiência, tá certo? Então é isso aí, para ter entendido. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.